Olá, meu nome é Emerson Marques e você está no STF, Sociologia, Teologia e Filosofia. No vídeo de hoje falaremos sobre Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu joinha. Após a vinheta falaremos sobre Deus. Segundo a metafísica, que é uma das disciplinas fundamentais da filosofia que examina a natureza fundamental da realidade, incluindo a relação entre mente e matéria, entre a substância e o atrito entre a necessidade e a possibilidade. Immanuel Kant, ele diz que não existe nada no entendimento humano que não seja oriundo de uma relação desordenada do homem com o mundo. E dentro da metafísica, nós temos três importantes áreas de estudos. A ontologia, a ciência de ser, e a palavra vem do outro, ser, e logos, estudo. Teologia, ciência que estuda a Deus. Gnossologia é o ramo da filosofia que estuda como a inteligência conhece as coisas. Politeísmo, nós temos duas formas de cultuar a Deus, ou de deuses, ou como se adora a Deus. Nós temos o politeísmo. O que seria o politeísmo? Vários tipos de deuses. Nós temos a mitologia nórdica, a mitologia grega, nós temos os astecas, os maias, e enfim, algumas religiões africanas, que cultuam vários deuses. E o que é o monoteísta? Ou seja, aquela religião que adora um só Deus. E as três religiões que adoram um só Deus está o judaísmo, islamismo e o cristianismo. Enfim, o que é Deus? Pastor André, seja bem-vindo. Muito obrigado, Emerson. Corte dramático aqui depois que eu estou fazendo esse vídeo. Respirou? Sim. Estou me segurando aqui para não ter todo instante. Vamos lá. Muito obrigado, Emerson. Prazer mais uma vez estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão interessante, né? O que é Deus. Cara, definir Deus numa só palavra é impossível, né? Ao longo dos anos, o homem tem tentado definir Deus ou estudar Deus, saber quem é Deus. E para ficar simples para o público entender, para o pessoal que está em casa entender, Deus para nós, dentro da teologia cristã, é o Criador de todas as coisas. Né? Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, é o Todo-Poderoso, ele é aquele que sempre foi, ele é um ser que ele não é criado, ele é um ser que ele não existiu a partir de um evento qualquer, como nós vamos falar de repente da teoria do Big Bang, não. Deus, ele sempre foi. A existência, a vida, tudo está nele. Então, Deus, ele é, em suma, de uma maneira bem simples e resumida, ele é o Criador de todas as coisas. No começo nós falamos sobre várias religiões que cultuam vários deuses. Né? Dentro da mitologia nórdica ou grega, eles têm os seus deuses, cultuam. Às vezes alguns se assimilam, os nomes são meio similares, mas de formas diferentes. Mas assim, como é que a gente pode entender esse Deus? Como é que a gente entende a manifestação desse Deus? Pastor Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado, Emerson. Para nós, seres humanos ilimitados, dependentes de Deus em todos os passos da vida, é muito difícil nós, em nossa limitação, definir a pessoa de Deus, que é um ser transcendente e ao mesmo tempo imanente. É um Deus criador de todas as coisas, como bem colocou o pastor André. Eu acredito que a definição que se aproxima com mais exatidão para conseguirmos compreender melhor sobre a pessoa de Deus é a definição de Strong, que diz que Deus é um espírito que controla, governa e dirige tudo e a todos, cuja fonte é Ele mesmo, sem fim. Então observe que Deus, ele é o único Deus criador de todas as coisas. E é importante nós destacarmos que o Deus das Escrituras, o Deus eterno e imortal, destacado aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17, diz:
Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. A Escritura, em todos os seus contextos, apresenta o Deus Criador de todas as coisas como um único Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. Então, a unidade do Deus Todo-Poderoso é destacado ao decorrer de toda a Escritura. E para nós compreendermos melhor este Deus amoroso, este Deus pacífico, misericordioso, este Deus criador, este Deus benigno e misericordioso, nós precisamos olhar para as Escrituras, que é a revelação específica, onde o próprio Deus se especifica para com a humanidade, dando-se a conhecer a humanidade. E aí entendemos que é a revelação específica. E o que seria essa revelação específica? Deus inspira cerca de 40 autores para registrar a sua revelação, para que nós possamos conhecer este Deus eterno que nos amou. O pastor falou algo interessante, assim, que eu queria ver com os pastores. Como que esse Deus se manifesta? Por exemplo, ao Deus, assim, claro que com respeito a todas as formas de adoração, enfim. Mas como que esse Deus se manifesta? Por exemplo, nós temos o Deus do trovão, o Deus da chuva, e como que esse Deus se manifesta dentro da religião cristã? Interessante você pensar que dentro do ser humano, o nosso Deus, ele colocou uma semente dentro de nós, que ela acaba sempre fazendo com que a gente olhe para Ele, a gente volte para Ele. Ele colocou em nós, as maneiras que esse Deus escolheu se revelar. O pastor Guilherme falou que essa é uma revelação especial. A gente acredita que, em linhas gerais, são basicamente duas, que é a natureza, uma revelação geral, que é aquilo que ele criou, as coisas que ele fez, que ele se revela através da sua natureza, e a revelação especial, que de uma maneira bem simplória de dizer assim, é como Deus escolheu revelar seu amor por nós, e como ele mostra o ser humano caído e o caminho que ele mesmo traçou para que nós voltássemos para ele. A Bíblia, ela vai dar uma ênfase muito grande. Então a gente sabe de Deus aquilo que ele quis se revelar a nós. Então essa ideia do ser humano, essa criatividade, por assim dizer, do ser humano, para tentar explicar aquilo que ele não entende. Então, se está chovendo muito forte, os deuses estão bravos conosco. Então a gente tem que orar ou rezar para que um Deus venha trazer chuva quando está muito seco. Todas essas são, do meu ponto de vista, maneiras tortas do ser humano tentar responder aquilo que a alma dele, que o espírito dele está ali tentando apontar, que é Deus. Tem que existir um Criador. O ser humano, o universo, ele não é criado de uma maneira desordenada e disforme. Não, ele tem uma ordem lógica, as coisas funcionam. Se você pegar o ser humano, a maneira como o ser humano é construído, a forma como como tudo funciona muito sincronamente, ela não sugere uma ordem caótica, uma criação caótica do nada. O Salmo 19 manifesta muito bem aquilo que o professor Adalto Lourenço explica através da revelação geral. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Então, quando nós paramos para observar a natureza de um modo geral, nós entendemos que o Criador, o Deus das Escrituras, que criou todas as coisas, ele deixa a sua assinatura em sua criação. Por exemplo, nós olhamos aí para o estado da matéria, sólido, líquido e gasoso, a ideia de 3 em 1. Música, melodia, harmonia e ritmo, 3 em 1. De onde vem a ideia de 3 em 1? Quando nós olhamos para o ser humano, pelo menos na minha concepção, eu entendo que somos do partido tricotomia, Eu acredito que o ser humano é feito de corpo, alma e espírito, mas apenas um ser. Sim. Então, de onde vem essa ideia de 3 em 1? A ideia da Santíssima Trindade, onde o nosso Deus é único em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, olhando para a natureza de um contexto geral, nós observamos que o Deus das Escrituras, Criador de todas as coisas, ele deixou a sua assinatura na sua criação. Então, a natureza manifesta a glória de Deus. E um dia faz declaração a outro dia, e uma noite a outra noite, de modo que tudo aquilo que Deus criou aponta para o Criador. E aí você tem esse Deus tentando ou buscando esse contato com o ser humano, tanto através da revelação geral quanto através da revelação específica para o seu povo.
E aí você vai ter o ser humano de maneira geral tentando esse contato de volta e sem de repente a atuação do Espírito Santo para trazer essa iluminação para o ser humano, o ser humano sem essa interpretação devida, ele vai gerar todo esse tipo de distorção, onde os deuses existe não só um ser, mas seres que são capazes de coisas muito sobrenaturais, muito ligadas aos filmes da Marvel hoje em dia, que a gente gosta tanto de ver, mas que são reflexos que são reflexo aí dessa busca do ser humano de tentar entender o que ele não consegue entender, e que nós somos capazes de entender quando o Espírito Santo nos revela. A gente só consegue saber que Deus é Deus porque existe o ser sobrenatural da Trindade, que é o Espírito Santo, que vai nos dando esse entendimento, essa iluminação, para que a gente olhe para a Bíblia e fale assim, então tudo isso aí que esses caras estão falando, na verdade são tentativas frustradas de explicar o que a gente não vai conseguir explicar, porque Deus ele não quis, porque Ele não quis revelar todos os detalhes, as minúcias, os porquês da existência dele. A gente só sabe o que Ele falou, porque a gente sabe que Ele é e que Ele vai ser para sempre, para a eternidade. A gente falou sobre Kant, é interessante alguns pontos da metafísica, porque o ser humano, em toda a sua trajetória humana, né, vamos pegar alguns povos aí, eu gosto muito dos assírios, né, e dos hititas. Interessante que todos eles buscavam uma divindade. Todos eles buscavam se respaldar em alguém que criou, e vocês falaram sobre a questão, e essa aqui é a pauta para o próximo vídeo, hein? Tricotomia. Né? É polêmico, mas isso aí é para o outro vídeo aqui, é só para dar a minha na boca, não vamos falar de dicotomia. Mas voltando aqui, a gente falou sobre como Deus se apresenta, correto? Mas e os atributos desse Deus? Esse Deus, assim, a gente... Quais as atribuições que esse Deus nos dá hoje? Dá para a igreja, dá dentro da religião? A gente pode falar o pastor Glenn vai poder falar muito bem aí sobre a questão dos atributos comunicáveis e não comunicáveis de Deus, né? Então tem coisas que Deus, que não tem como a gente nem mensurar, por exemplo, a eternidade de Deus. A gente nem tem muita noção do que é a eternidade em si, né? Isso é uma coisa que existe para sempre. É uma definição muito difícil para nós compreendermos, né, e definirmos o que é eternidade, né? Porque passa do nosso limite. A questão da onipotência. Ele pode fazer todas as coisas? Como é que é? O que é onipotência? Então, assim, os atributos de Deus, a definição de atributo basicamente é aquilo que Deus pode, ou que uma pessoa pode ou é capaz de fazer, né? Então você vai ter atributos como os atributos comunicáveis, bondade de Deus, que Ele comunica ao homem, a gente consegue ter um nível de bondade em nós, e aí, claro, a gente não vai falar da questão da depravação agora, mas essa ideia de fazer o bem, a gente consegue praticar, enfim, misericórdia, amor, são atributos que fazem mais sentido pra gente, né? E a gente tem isso, porque conseguimos, né, na dependência de Deus, praticá-los segundo a sua orientação. Agora, por exemplo, se você pensa na onipresença de Deus, a ideia de que Deus está aqui, e de fato Ele está aqui, mas como é que é isso? A gente não consegue ver Ele, mas Ele está aqui, só que Ele está aqui, ao mesmo tempo que Ele está lá em cima, que Ele está do lado, que Ele está no posto de gasolina, que Ele está no supermercado, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, sendo um ser só. Isso o salmista expressa muito bem aqui em Salmo 139, verso 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, aí tu estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, o salmista expressa muito bem que o nosso Deus é um Deus onipresente, entre outros textos também que expressa os atributos incomunicáveis de Deus. De uma forma mais simplória, atributos são qualidades. Qualidades que pertencem a Deus no tocante aos atributos incomunicáveis, ou seja, são qualidades que pertencem unicamente à pessoa de Deus. Por exemplo, a eternidade.
né? E aí nós conseguimos enxergar em João 8,58 a deidade de Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Quando ele diz, antes de Abraão existir, eu sou. Então ali nós conseguimos enxergar através dos parâmetros bíblicos a segunda pessoa da Trindade expressando os seus atributos incomunicáveis que pertencem somente à divindade do Deus Criador de todas as coisas. Então os atributos incomunicáveis, como o pastor bem colocou, eternidade, imutabilidade, de Malaquias capítulo 3, verso 6, eu sou o Senhor e não mudo. Nós somos passíveis de mudança, porque somos seres humanos limitados e falhos. Mas o nosso Deus é um Deus que não muda. Isso é muito confortante para cada um de nós, saber que o Deus que prometeu essas maravilhosas e majestosas promessas não muda no tocante à sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Sabe uma coisa que então, eu acho... esses atributos assim incomunicáveis nos faz alusão sobre o Deus Todo-Poderoso, porque através desses atributos nós enxergamos que Ele é único. Sabe uma coisa que eu acho difícil, que a gente se perde muito? Né? Quando a gente tenta definir Deus a partir da nossa própria ótica. Né? O ser humano, nós precisamos entender, seja qual for a sua confissão de fé aí, nós precisamos entender que existe uma limitação para nós. Né? E às vezes a gente quer encaixar Deus dentro de um quadradinho. É óbvio que Deus ele se revelou através da natureza, que Ele se revelou através da Bíblia como Ele quis e tudo mais. Mas a gente, dada a nossa limitação, a gente não consegue expressar o tamanho da grandeza de Deus. Eu vi alguém falar uma vez que explicar Deus é como você pedir para uma cadeira explicar o artesão que fez ela. Não tem como. A cadeira, ela sabe que ela é uma cadeira, mas ela não consegue. E ela consegue se explicar muito limitadamente dentro da formação. Né? Ela não consegue olhar para o Criador dela, tem toda uma inteligência por trás, toda uma condição que a cadeira nunca vai atingir. Que moldou ela. Exatamente assim. A criatura jamais vai conseguir explicar o seu Criador na totalidade. Né? Então, assim, claro que nós devemos nos esforçar para entender a Deus. Eu acho que é isso que nos faz, que nos caracteriza como povo de Deus, porque a gente quer entender quem nos formou, para onde Ele vai nos levar. Essa é a nossa fé. Então, nós devemos mergulhar na Bíblia. Nós devemos realmente estudar aquilo para entender a dimensão, mas nunca limitar o tamanho de Deus. Porque senão a gente cai na questão da comparação. Assim. Então, a comparação que você fez de Deus com os deuses nórdicos, por exemplo. É cabível essa comparação? Claro, dentro do secularismo, óbvio que sim. Porque dentro do secularismo, Deus ele é enquadrado como um Deus. Deus isso é o Deus para nós cristãos, para nós que acreditamos. E vivemos nele que Ele é único. Exato. Agora, dentro do secularismo, Ele é um Deus. Então, para um cristão, para um evangélico, para um protestante, comparar Deus com os deuses nórdicos, e aí eu estou dizendo isso muito para a questão midiática, que os filmes da Marvel mesmo e outros filmes de super-herói trouxeram, né? E aí você pensa em criaturas sobrenaturais, poderosíssimas, andando por cima da sua cabeça aí, que você nem tem noção. E aí já expande para a questão da vida fora da Terra, como é que é isso, né? Mas de maneira simples nós devemos crer que Deus é Deus, Ele é o único Deus, Ele tem um plano para nós, Ele quer nos levar para a eternidade junto com Ele, e nós devemos confiar nisso e buscar conhecer e prosseguir e conhecer a Deus cada vez mais, cada dia mais. À medida que Ele se revela, né? Porque quando a gente para pensar sobre o que significa revelação, revelação não significa eis que te digo, que você vai trocar de carro de jeito nenhum. Revelação nos dá o sentido de mostrar o que está atrás do véu. Então observe a palavra revelação. Revelação é o ato de Deus se revelar ao homem, ou seja, mostrar aquilo que está oculto. E Ele se revela através da natureza, através da Bíblia, até o ponto que Ele permite ou deseja que o ser humano venha a conhecer. Então, através das Sagradas Escrituras, através dos 66 livros da Bíblia, nós temos aqui o parâmetro da revelação específica de Deus, onde Ele se especifica através das linhas aquilo que Ele deseja que o homem venha a conhecer dele mesmo. Então a revelação nada mais é do que o ato de Deus dar-se
a conhecer ao ser humano. E ainda assim, desculpa, ainda assim depende dele mesmo para você entender. Perfeito. Você precisa da iluminação. Exatamente. E a iluminação ela vem através do Espírito Santo que vai agir em você, te fazendo entender aquilo, né? Isso nos deixa bem claro aqui, em João capítulo 16, verso 13, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, a manifestação do Espírito na vida do crente é justamente iluminar, né? E quando paramos para pensar sobre a palavra iluminar, é justamente sobre uma lâmpada, que tem a função de iluminar o cômodo. Então, o Espírito morando dentro de nós, primeira carta de Paulo aos Coríntios 3,16, fala: ora, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós? Quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade, o Deus Todo-Poderoso, que se revelou através das Escrituras, e Ele, habitando dentro de nós, nos ilumina para compreendermos a verdade. Qual é a verdade infalível e inerrante? As Sagradas Escrituras, o Verbo. Então, observe que o ato de iluminar é justamente uma manifestação do Espírito na vida daquele que crê no Filho, iluminando esse ser para compreender as verdades das Escrituras. Mas assim, agora aqui para os pastores, o cristianismo, existe uma ponte do judaísmo para o cristianismo, correto ou não? Existe uma ponte. Nós estamos falando aí que nós temos o judaísmo, depois a ponte para o cristianismo, ou seja... O cristianismo é outra religião, né? Sim, mas existe uma ponte. É o mesmo Deus? Mas se é o mesmo Deus, por que o mesmo Deus ele se manifesta no Antigo Testamento de uma forma e no Novo Testamento de outra forma? Esse Deus mudou algumas coisas das suas atribuições, vamos dizer assim, dos seus atributos? Essa pergunta é legal porque existe até a ideia... uma interpretação errada, né, que o Deus do Antigo Testamento seria um demiurgo, né, que ele é um Deus mau, que castiga, sim, que pune, e que o Deus do Novo Testamento é o Deus bom, galardoador, que salva, que leva as pessoas para a eternidade. Eu não acredito. Eu acho que o Novo Testamento e o Velho Testamento, eu acho que uma coisa não anula a outra, não, muito pelo contrário. Eu acho que a Bíblia como um todo ela é muito coesa e ela é a revelação de Deus do começo ao fim. Né? Ela é você vê Deus se revelando ali desde o Gênesis. Ele vem revelando seu plano salvífico desde o Gênesis de maneira progressiva. E você consegue olhar para o povo de Israel, para a cultura de Israel, para tudo que foi formado ali. Deus, pela vontade dele, pelas razões que ele mesmo conhece, ele precisava daquele povo, se revelar, ele precisava agir no meio da humanidade através daquele povo, e tudo vai apontar, vai culminar em Jesus, quando Jesus ele vem, e aí você vai estar atrelado a uma interpretação humana. Israel interpretou a revelação de Deus de alguma forma, que acabou levando eles para uma cegueira muito grande. Você vê Jesus, quando Jesus vem, Jesus mesmo fala que vem para cumprir toda a lei, né? Ele não vem para desfazer o Velho Testamento, ele não vem para desfazer nada do que já tinha acontecido. Cumprimento das Escrituras. Exatamente. A Escritura se cumpre nele de uma forma em que ele vai ali, junto com os atuando nos fariseus ali, corrigindo a postura dos fariseus a todo instante, dizendo que eles estavam interpretando a lei errado, estavam interpretando a lei não imparcialmente, mas parcialmente, de acordo com o que eles achavam que era o correto, trazendo juízo eles mesmos para a vida do povo judeu ali, dos contemporâneos ali de Jesus. E Jesus ele vem então como a resposta que Deus tinha lá na eternidade, porque ele fala que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então ele vem como aquele complemento lá que Deus promete no Gênesis lá, culmina ali em Jesus. E a questão de Israel é que Israel ele não entendeu qual que era o plano, o propósito de Deus em Jesus Cristo. Eles esperavam uma outra coisa. Então, eu acho que é muito mais uma questão de expectativa mal alinhada ali. Eles esperavam que Jesus viesse para reinar e para colocar os inimigos debaixo dos pés, porque eles tinham a visão
E aqui, pensando assim, essa visão mais física, né? Porque a questão de colocar o inimigo sob os seus pés, eles esperavam ali o jugo dos romanos ser aniquilado justamente pelo Messias. Então eles esperavam essa pessoa que eliminasse esse jugo, essa servidão, temporal, essa opressão temporal e físico. Mas quando a profecia do Salmo diz que o Filho de Deus, né, o Messias colocaria os inimigos do seu povo sob seus pés, ele se referia a Satanás, que aprisionava os seres humanos no jugo do pecado, nos ardilhões, algemas e cadeias do pecado. Então, por não ter essa visão espiritual da profecia, eles interpretaram de uma forma errônea que Jesus não é o Messias. E não reconheceram a sua deidade, não reconheceram Jesus como Messias enviado por Deus. Então, quando nós olhamos para o nosso Deus único e verdadeiro, ao Rei eterno e imortal, como o apóstolo Paulo bem coloca, nós olhamos na criação e manifestamos ali, podemos observar a manifestação do Deus único através da criação, primeira pessoa da Trindade. Depois vem isso no Antigo Testamento, né? Então dá-nos a entender que o Deus Pai tem um tratado mais direto com o seu povo em todo o Antigo Testamento desde a criação. Então primeiro vem essa obra de Deus Pai, por isso ele é reconhecido como a primeira pessoa da Trindade. Depois a manifestação da obra do Deus Filho, na operação do seu sacrifício substitutivo e expiatório para a remissão do pecado. E depois vem a manifestação da terceira pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós olhamos para essa colocação, primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, e nos dá muitas vezes a falsa ideia de que o Espírito Santo é menos poderoso, ou menos eterno, ou de uma forma minoritária do que Deus Filho e Deus Pai. Mas não, porque é reconhecido como a primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade? Justamente pela manifestação das suas obras. Então, primeiro observamos a criação, Deus Pai, e outra, observamos em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança no plural, ou seja, Deus Filho e Deus Espírito Santo estava ali. Quando o Espírito pairava sobre as águas, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso, sempre no plural, no sentido de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um único Deus. E nós percebemos a figura perfeita da Trindade, sabe em qual texto? Em Mateus capítulo 3, no batismo de Jesus no Rio Jordão por João Batista. Quando nós olhamos esse episódio, nós observamos Deus Filho na água sendo batizado no cumprimento das Escrituras, o Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade, manifestando em formato de pomba sobre a pessoa de Deus Filho, e Deus Pai Todo-Poderoso no céu dizendo: este é meu Filho amado, de quem me comprazo. Então observamos a perspectiva da Trindade nesse texto de uma forma muito clara. É legal, pastor Emerson, a ideia aqui, o pastor Guilherme falou da questão da Trindade, como ela está presente ao longo de toda a Bíblia. Apesar do judeu ele ter muito essa visão de que é um Deus só, né? Só Deus, é um único Deus, é uma pessoa só. O judeu ele entende dessa forma. Sim. E de algumas visões que foram refutadas no começo da igreja, que foram tidas como heresias, por exemplo, uma visão de que era um único Deus sim, mas que ora ele assumia o papel de filho, ora ele assumia o papel de espírito, mas era um único ser, literalmente. Uma única pessoa, isso, né? Que assumia papéis diferentes, né? Não, claramente existe uma diferença na Trindade, de uma maneira que a gente não tem como explicar. Como que o Filho está contido no Pai, o Pai está contido no Filho, está contido no Espírito? Como é que é isso? A gente não entende. É mas como, a gente não entende a divisão da alma, né? Isso, exatamente. Alma espírito, né? E também, né, a questão que o irmão bem colocou, basta olharmos para dentro de nós mesmos. Nós somos criaturas de Deus, e aquele que crê passa então a ser filho. Mas quando nós olhamos para o ser humano, nós observamos que somos compostos de corpo, matéria, o psique, que é a nossa alma, a sede dos nossos sentimentos, e o espírito, né? Então observamos, são 3 em 1. Opa, mas eu sou uma pessoa só. Né? Um mesmo pensamento, uma mesma objetivo, né? Uma pessoa, né? Exato. É igual o Venom, né? Nossa. Assim, vocês estão observando os pastores aqui, eles estão falando sobre Trindade, sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso aí é um assunto, assim, é um tópico, outro assunto, né? Mas, né, só falar sobre Trindade,
Mas assim, para a gente assim, fazer a definição geral do apanhado de Deus, de um só Deus, nós vimos que o Deus, no Antigo Testamento, ele julgava o povo. Né? Tem uma passagem na Bíblia que Deus mandou Moisés descer a espada àqueles que não o seguiam. Enfim, esse é o Deus do Antigo Testamento, foi o que nós falamos, e os pastores já pularam para a Trindade. Mas assim, para a gente entender, o Deus não mudou, correto? É o mesmo Deus. Lá, a ponte que eu disse sobre para o cristianismo. Mas assim, se fala muito em amor. Mas Deus também é justiça? Quando será aplicada essa justiça? Para a gente já estar caminhando para o final. Olha, Deus é justiça, e aí é uma discussão muito grande que existe aí nos bastidores teológicos. Aí, se Deus mandou matar, é que esse Deus punitivo e tal. E existe algumas linhas e algumas maneiras de interpretar. Uma delas é, por exemplo, de que Deus ele exercia a justiça dele através também da morte. Porque se você voltar lá no jardim, qual foi a condenação do homem? A morte. O pecado levou o homem para a morte. Então morrer é consequência, entre aspas, natural do pecado. É a consequência, é a punição que Deus dá para o homem. Né? Um texto que diz muito bem claro isso é Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, o salário é a recompensa. Você vai olhando no próprio povo de Israel, quando você vai ler, por exemplo, Abacuque. Cara, Abacuque é o único livro da Bíblia em que, pensando nos profetas ali, que Deus fala com o profeta fala com o povo. Não, é o profeta indignado, irritado, ele vai falar com Deus, fala assim, poxa, até quando gritarei violência, o Senhor não vai vir aqui, não vai entrar em ação. Né? Então, Abacuque ele está preocupado com o seguinte, a iniquidade do povo de Israel aumenta, e da perspectiva do interlocutor, da perspectiva do profeta, Deus não vai fazer nada. Deus estava entregou eles às próprias paixões, por assim dizer. Mas você vê a resposta de Deus para ele, e a resposta de Deus é que ele vai levantar uma nação para destruir o povo, para punir o povo. Como julgamento. Perfeito. Não porque Deus é punitivo e vingador, não, é o salário do próprio pecado do povo. Que leva à morte, culmina na morte. Aí o profeta vai indagar a Deus, o Abacuque vai indagar a Deus assim, peraí, Senhor, calmou, mas eles são mais, olha a perspectiva do profeta, eles são mais ímpios que nós, né? Eles são mais pecadores que nós. O pecado que eles cometem é muito mais terrível que o nosso. Como é que você vai pegar uma nação que é, no julgamento do profeta, pior que nós para nos julgar? Né? Deus ali, leiam o livro de Abacuque, é um livro curtinho, vale super a pena, é muito legal mesmo, assim, é um dos livros mais gostosos de ler. Assim, eu gosto muito, particularmente. Dois livros que eu gosto muito de ler, Daniel e Abacuque. Mas, enfim, apesar que para o judeu hoje maldito é quem lê Daniel. Vamos lá. Mas você tem ali Deus dizendo o seguinte, cara, tudo bem, o tempo dessa nação aí, ela é passageira também. Eles também encontrarão a punição deles, e de repente essa punição não é porque Deus ele vai castigar, não, é o natural. Vai acontecer esse massacre. Então, a visão de alguns teólogos vai dizer o seguinte, que Deus usa de situações para trazer a sua justa justiça como punição para o pecado daquela geração. A partir de Adão até o último ser humano que nascer na Terra, não existe ninguém indesculpável, não existe ninguém desculpável, aliás, não existe ninguém que é justo na Terra. Ele fala que o Senhor olhou para a Terra e não viu um justo sequer. E esse olhou para nós, não é que ele olhou naquele momento, ele olhou no presente, no passado, no futuro, ele olhou tudo. No âmbito geral. Exatamente, ele não viu ninguém justo. Então, e agora a gente para pensar, e essa justiça em nossos dias? Porque hoje a gente olha para o cenário atual do mundo e a gente observa muitas injustiças, né? No quesito político, no quesito educacional, em todos os âmbitos, no trabalho, na família, em muitas outras situações nós encontramos presente a prática da injustiça. Mas esses que praticam tais pecados, transgressões contra a lei do Senhor, não ficarão impunes. Porque o mesmo Deus que julgou as nações no Antigo Testamento é o justo juiz de Mateus capítulo 25, que irá julgar todas as nações. Observe que todas as nações estarão diante dele a ser julgado pelo que fez. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5, verso 10 diz que
todos nós estaremos ante o tribunal de Cristo, a sermos julgados pelo justo juiz. Então, observe, nós passaremos por um julgamento, né? Nós devemos a Deus, porque o nosso pecado culmina em morte. Mas aqueles que recebem Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador, esta dívida, qual somos todos passivos, é aniquilada pela morte do Filho de Deus que nos amou e entregou a si mesmo por nós. Então a nossa dívida é aniquilada quando depositamos em Jesus a nossa fé. Mas, se não o fizermos, seremos passivos de julgamento. E esse Deus do Antigo Testamento irá julgar todas as nações. E aí está a grande posição. Aonde estaremos depois desse julgamento? Será que nós estaremos à direita do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no seu trono branco e ouviremos da boca do próprio Senhor: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que já vos está preparado desde a fundação do mundo? Ou será que nós seremos colocados como bodes à sua esquerda e ouviremos do justo juiz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Assunto bom. Bom demais. Gostoso, né? Falar de Deus é muito bom, aprender de Deus é muito bom, mas por hoje nós vamos ficando por aqui, agradecendo ao pastor André, pastor Guilherme, né? E você aí, não deixe de se inscrever, deixar o seu joinha para nós, deixe seus comentários embaixo, que muitos nos edifica e aprendemos também, porque temos certeza que o conhecimento Te liberta. nos